e a nacional. Se preparem, porque uma hora o povo vai resgatar esse seu patrimônio. E eu só queria uma chance de poder, dizer para ele: você mentiu. Eu vou derrotar todos eles. O Brasil hoje é vítima de uma grande mentira. Olá! O que você vai ver agora e pelas próximas 2 horas é um programa especial da TVT. A primeira entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde que o site Intercept revelou conversas, digamos assim, nada republicanas entre o ex-juiz e hoje ministro da Justiça Sérgio Moro, o procurador Dallagnol e outros procuradores, que redundou no julgamento, na sentença e na prisão do ex-presidente Lula. Está comigo o companheiro José Trajano para esta nossa conversa com o presidente Lula. Você nota que nós não estamos nem no bar do Sindicato dos Bancários em São Paulo, nem no papo com o Zé, né? Na sala da casa dele. Estamos na sede da Polícia Federal, de onde grande parte do país espera o ex-presidente Lula possa sair em breve, quando se fizer justiça no país. Presidente Lula, primeiro, muitíssimo obrigado por nos receber. Em segundo lugar, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: durante os últimos tempos, o senhor tem dito que viveria para ver Moro e Dallagnol desmascarados, pegos na mentira. Isso acabou acontecendo mais rapidamente do que o senhor imaginava? Ô Juca, primeiro, eu sou um cristão fervoroso. E eu sempre disse que Deus é tão justo que ele consegue escrever por linhas tortas. Se a gente tivesse sido levado a sério pelos meios de comunicação no Brasil, quando nós fizemos todas as denúncias que o Intercept está fazendo agora, durante o processo, não teria surpresa o que aconteceu. O que aconteceu foi dito por mim várias vezes, foi dito pelo Cristiano, foi dito pelo Maltov, foi dito por todo mundo que me defende. Ou seja, e eu aproveito para dizer para você de que eu estou ficando feliz com o fato de que o país finalmente vai conhecer a verdade. Finalmente vai conhecer a verdade. Eu o tempo inteiro disse que o Moro é mentiroso. É mentiroso. Eu disse no primeiro depoimento que eu fiz, e isso está gravado, de que ele estava condenado a me condenar porque a mentira tinha ido muito longe. O Dallagnol é tão mentiroso que depois de ficar 1h30 na televisão mostrando um PowerPoint, ele consegue dizer para a sociedade: não me peçam provas, eu só tenho convicção. Ele deveria ter sido preso ali. Ele deveria ter sido preso por enganar 210 milhões de brasileiros. Mas como houve uma mentira no inquérito feita pelo delegado, houve uma mentira pela acusação feita pelo Dallagnol, e houve uma mentira pelo Moro no julgamento, referendada pelo TRF4, que nem leram o processo e julgaram, porque o objetivo era evitar que o Lula participasse do processo eleitoral de 2018, agora vem à tona. E o que está acontecendo de mais grave? O que está acontecendo de mais grave é que eu estou vendo, nesse instante, a Globo tentando salvar o Dallagnol e tentando salvar o Moro. Tentando mostrar que, olha, não pode vazar coisas que não se sabe de onde é, porque isso aí foi um hacker. Olha, por que eles não tiveram essa seriedade quando vazaram a conversa da Dilma comigo? Quando vazaram a conversa dos meus filhos com a mãe e eles vazaram? Por que não tiveram esse pudor? Por que não tiveram o pudor de colocar a gente na televisão no momento em que acusava a gente? E nós estamos vivendo nesse instante, Juca, uma coisa extraordinária, que é o seguinte: eu acho que a máscara vai cair. O que vai acontecer, não sei. Só quero te dizer que nesse instante eu estou mais tranquilo do que o Moro, estou mais tranquilo do que o Dallagnol, estou mais tranquilo do que qualquer juiz deste país. Porque a minha tranquilidade é a tranquilidade daquele que sabe que é honesto, que sabe que Deus sabe que eu sou honesto, eu sei que eu sou honesto, o Moro sabe que eu sou honesto, o Dallagnol sabe que eu sou honesto e ele sabe que estou mentindo. Então essa é a minha tranquilidade. O que é que eu espero? Que se faça justiça nesse país. E que a Globo
Porque a Globo, na verdade, é a grande mentora dessa panaceia toda. Ninguém é contra a corrupção. Ninguém é contra combater a corrupção. Tenho certeza que você não é, tenho certeza que, sabe, Trajano não é. Todos, 210 milhões de brasileiros são favoráveis ao combate, até os que roubaram são favoráveis. Perguntasse pro Sérgio Cabral uma semana antes. Perguntasse pro Eduardo Cunha uma semana antes se ele era favorável a combater a corrupção. Eles iam dizer que era, só que não sabiam que ia arrebentar neles. Então, eu estou aqui, Juca, agradecendo essa entrevista, porque é a oportunidade que eu tenho. A Polícia Federal invadiu a minha casa. A Polícia Federal invadiu a casa dos meus filhos. A Polícia Federal invadiu o Instituto. A Polícia Federal, sabe, não encontrou absolutamente nada e não teve coragem de dizer na televisão que não tinha encontrado nada. Quando encontrava uma barra de ouro na casa do Nussmann, fazia um carnaval. Quando encontrava na casa do Sérgio Cabral, fazia um carnaval. Na minha casa não tiveram a coragem, a sensatez de dizer, olha, não encontramos nada. Não encontramos nada na casa do Lula, não encontramos nada na casa do filho dele, não encontramos nada embaixo do colchão da dona Marisa, sabe? Desculpa, presidente Lula, não fizeram isso. Não fizeram, porque embora eu seja o brasileiro que mais respeita as instituições, eu duvido que a Polícia Federal tenha um presidente que cuidou mais dela do que eu. Duvido. Sem pedir um favor. Duvido que o Ministério Público tenha um presidente que respeitou mais a instituição do que eu. Duvido. Agora, essas instituições que são poderosas não podem ser manipuladas por moleques irresponsáveis. Denunciar pessoas honestas. Ele só falar porque nós apuramos 3 bilhões, nós arrecadamos 3 bilhões. A pergunta que se faz é o seguinte, quantos bilhões, quantos empregos e quantas empresas quebraram pela brincadeira de vocês? Não era possível apurar a corrupção sem quebrar a empresa? Era. Prenda o dono da empresa e deixa a empresa funcionando, como a Samsung continuou funcionando, como a Volkswagen continuou funcionando na Alemanha. Por que quebrar as empresas? Por que desmoralizar a Petrobras e quebrar a Petrobras? Hoje, Juca, eu quero aproveitar vocês dois para dizer, é porque o Dallagnol, o Moro e a Lava Jato está hoje muito mais a serviço dos interesses norte-americanos do que a serviço dos interesses de combate à corrupção. E eu estou dizendo isso, afirmando isso, espero que o Moro esteja ouvindo. Aliás, eu espero que o Moro, a Globo, poderia fazer um debate entre eu, o Moro e o Dallagnol. Eu sozinho contra os dois. Os dois fizeram curso em Harvard, sabe, são bem preparados, os dois têm muitas informações. Poderia fazer um debate comigo, em qualquer horário que eles quisessem, sabe, para a gente ver quem é que está mentindo nesse país. O Brasil hoje é vítima de uma grande mentira. E estou dizendo isso sem negar as coisas importantes de combate à corrupção. É muito importante que empresário que roubou esteja na cadeia. É muito importante que político que roubou esteja na cadeia. É muito importante que a delação seja feita espontaneamente e não manter as pessoas presas 3 ou 4 anos pedindo para as pessoas citarem meu nome, como pediram para muita gente citar meu nome. Tinha gente que era presa, a primeira coisa que ele falava, e o Lula? E o Lula? E o Lula? Eu passei quantos anos ouvindo falar? O dia que prenderam o Emílio Odebrecht, o Lula está ferrado. O dia que prendeu o Marcelo, o Lula está ferrado. O dia que prendeu o Léo, o Lula está ferrado. O dia que prendeu o Bunlai, o Lula está ferrado. Pode prender até o Moro. Pode prender até os parentes dele. Que eu duvido que nesse país tenha um empresário, tenha um político, que tenha a coragem de dizer que um dia eu pedi R$5 para ele. Mas o Lula não está ferrado, presidente? Eu não estou ferrado, não. Sinceramente, olha, eu tô acabrunhado. Eu gostaria de estar em liberdade. Gostaria de estar vendo o meu Corinthians jogar, gostaria de estar vendo a minha família, sabe? Eu já falei para todo mundo que quando eu sair daqui eu vou casar, sabe? Aliás, o senhor se arrepende de ter dito para o ex-ministro Bresser Pereira, da sua namorada, não me parece que ela foi prejudicada por causa disso? Não me arrependo, não me arrependo. Veja, deixa eu falar uma coisa para você. Não me arrependo. Eu sempre tenho uma fase que é o seguinte, o amor sempre vencerá. Demora, mas vencerá. Então, é como disse o Batoque ontem, sabe? É como disse o Batoque ontem. A liberdade, ela pode ficar doente, mas ela não morre. E eu tô, a verdade, e eu posso dizer para você uma coisa. Eu gostaria de ter liberdade, gostaria de estar na rua, gostaria de estar encontrando com vocês, sabe? Mas eu estou aqui consciente de que tem milhões e milhões e milhões de brasileiros pior do que eu em liberdade.
Ontem eu vi na televisão, em Recife, na porta do supermercado, o povo invadindo um caminhão que cata lixo para pegar comida para comer. Nós tínhamos acabado com a fome nesse país. E essas pessoas não se dão conta que o falso moralismo dele levou o país à bancarrota. E digo levou o país à bancarrota porque a Globo tem culpa nisso. A Globo transformou o debate da corrupção numa grade dela, em que o Lula é citado, sabe, em 4 anos, mais de 100 vezes, mais de 100 horas no Jornal Nacional. O próprio Glenn, numa entrevista ontem, coloca a Globo como parceira da Lava Jato. Veja, quando o Moro começou esse processo, o Moro visitou a Folha, visitou o Estadão, visitou a Veja, a Época, isto é, a Globo, visitou todos os canais de televisão. Ele diz no artigo dele, Manipulite, que só é possível dar certo se a imprensa ajudar. Ora, é muito importante que a imprensa ajude. O que a imprensa não pode é condenar as pessoas antes do julgamento. O que não pode é um juiz votar pela manchete de um jornal. Um juiz tem que votar pelos autos do processo, pela testemunha. Mas, presidente, as matérias do Glenn na Intercept revelaram uma série de diálogos, né, que mostram o conluio do Sérgio Moro com o Dallagnol e os outros procuradores. A gente pode listar aqui vários assuntos diferentes. Eu até listei alguns aqui. A sua condenação rápida, né, em segunda instância, a proibição da entrevista a Mônica Bergamo sobre o guarda-chuva. Não, pode eleger o Haddad. Mas tudo isso, Trajano, tudo isso, a bala já saiu do cano. A bala já está em direção a mim. O que é duro é inventar o processo. O tal do apartamento da cota da Bancop está na minha declaração de imposto de renda desde 1975. E ele mostra uma insegurança, desde 2005. Uma insegurança que ele demonstrou que então, não tinha veja, então eles inventaram toda uma história, porque o objetivo da Lava Jato, eu era a Copa Júlio Rimet. Precisaria me conquistar, precisaria ganhar, sabe? Nem que fizesse como a do Brasil, roubaram depois, ninguém sabe onde foi. Mas era preciso chegar no Lula, senão não tinha valido apenas o golpe. Para que tirar a Dilma e deixar o Lula votar em 2018? Então, eles montaram a estrutura de me trazer para cá. No apartamento não dava para me trazer para cá. Então eles inventaram a seguinte fantasia. Tinha uma empresa offshore do Panamá que tinha comprado coisa da Petrobras e que eu estava envolvido nisso e tal. Quando prenderam a moça do offshore, descobriram que o offshore era dono do apartamento dos Marinhos em Paraty e descobriram que a empresa era dona do helicóptero da Globo. O que fizeram? Soltaram a moça, mas não me tiraram do processo. Quando nós entramos com agravo depois da sentença mentirosa do Moro, o que o Moro diz? O Moro diz, nunca disse que o presidente que a Petrobras está envolvida e nunca disse que o apartamento é do presidente. Então por que eu estou preso? Por fato indeterminado. Que fato é esse? Não sabe. Sabe? Ou seja, o que eles pensaram? Já que está tu, vai tu mesmo. Presidente, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor há de se lembrar, quando fizemos esse livro, A Verdade Vencerá, da editora Boitempo, aproveito para dizer que está praticamente esgotado e vai sair uma nova edição. Há um momento em que o senhor se refere ao fato de que no Instituto Lula o senhor foi visitado por inúmeros grandes empresários brasileiros. Todos. O senhor poderia nominá-los, dizer que, porque, por exemplo, até onde é possível imaginar, algum dos marinhos os visitou? Muito, eu tive várias conversas. Eu tive com o João Roberto Marinho na casa do Palocci. Logo depois da manifestação de 2013, eu queria saber qual era o papel da Globo de suspender a sua novela para transmitir aquela tarefa. E o João Roberto Marinho tomou a cara de pau e me disse, olha, porque tinha um clima insustentável dentro da Globo, e então nós achamos que era melhor suspender os artistas que queriam participar, sabe? Ora, eles não suspenderam a grade da Globo nem pro enterro do doutor Roberto Marinho, mas suspenderam... Mas ele não estava entre aqueles que lhe pediu para ser candidato à presidência. Para quê? Não, porque o que eu entendi... Não, deixa eu lhe falar uma coisa para você. Chegou um momento
chegou o momento, isso não é bom falar por mim, porque senão dá a impressão que eu estou sendo arrogante, sabe? Mas chegou um momento em que era unanimidade o Lula ser candidato a presidente em 2014. Unanimidade. Não tinha um empresário de qualquer setor, seja do agronegócio, seja do etanol, seja do açúcar, seja da indústria automobilística, seja da construção civil, seja da indústria de máquina, não tinha um, seja banqueiro, Roberto Setúbal esteve comigo, o Trabuco esteve comigo, o Santander esteve comigo, todos eles. A salvação da lavoura era o Lula voltar a ser presidente. Bom, a partir de junho de 2014, eu disse que, sabe, eu não ia ser candidato a presidente. Sabe, eu ia porque, primeiro, não tinha, sabe, havido nenhuma demonstração da Dilma querer discutir o assunto. Se ela não queria discutir o assunto é porque ela queria ser candidata a presidente. E ela tinha o direito, porque ela era presidente. Então morreu o assunto. O PT queria que eu fosse, mas o PT também não tomava a decisão de dizer, olha, vamos abrir uma discussão no partido. Até que chegou no Anhembi, sabe? A Dilma foi convidada para um ato do PT que tinha lá e o pessoal começou a gritar, volta Lula, volta Lula. Eu fui obrigado a fazer um discurso, sabe, dizendo que é preciso acabar com a brincadeira, a Dilma é nossa candidata a presidente e acabou. Sabe? Então, a partir desse instante, começou a haver um afastamento dos empresários. Ou seja, eu não era mais, então, eles ficaram todos atrás do Aécio, ou alguns atrás da Marina e tal. Mas houve um momento em que eu era unanimidade. Isso poderia ser perguntado a outras pessoas, porque eles poderiam dizer melhor. Ou seja, todo mundo achava que eu deveria voltar para a presidência. E eu, na verdade, hoje, passado 8 anos, eu poderia ter discutido a minha volta. Eu estava, como é que fala? Eu estava no casco, eu estava afiado. Eu tinha tanta vontade de fazer o que eu não tinha feito. Eu estava com tanta vontade de fazer mais coisa que eu achava que era possível fazer, mas aí eu... Por exemplo... Está se arrependendo, então? Está se arrependendo de ter feito esse discurso lá? Não cabe arrependimento, sabe? Não cabe. Em política não cabe arrependimento, sabe? Não foi, o tempo passou, tivemos um outro presidente, Sabina foi eleita, o Aécio fez a bobagem que fez de criar esse clima de ódio estabelecido no Brasil, de não acatar o resultado, tivemos um golpe com impeachment e tivemos agora, sabe, como resultado, o país pariu essa coisa chamada Bolsonaro. O que o senhor queria fazer que não fez e que estava em cima dos cascos para fazer? Deixa eu te falar, primeiro eu acho que era possível cuidar mais dos pobres, era possível fazer mais coisas. Eu sei que eu fui o presidente que mais fiz, mas era possível fazer mais, era possível gastar mais em educação, era possível fazer mais universidade, mais escolas técnicas. Uma coisa que eu digo sempre, era necessário e hoje é urgente fazer uma regulação dos meios de comunicação nesse país. Esse país não pode ter os meios de comunicação dominados por 9 famílias, não pode. Não pode o cidadão ser dono da televisão, do jornal, do blog, sabe? É preciso regular. A última regulação nossa é de 1962, portanto não tinha nem fax, nem telefone celular, não tinha nada. Então é preciso regular. É preciso regular. Então, nós tínhamos um projeto de regulação feito nas conferências convocadas em 2009 pelo companheiro Franjo Martins. Depois a gente achou que era imprudente mandar para votar no último ano em que os deputados todos estavam disputando a sua reeleição. E a gente sabia da quantidade de deputados que tinha rádio nos seus estados. Se a gente mandasse, era perder. Que era importante mandar no começo de um mandato. Eu certa vez ouvi de um alto dirigente do PT que certas coisas não foram feitas porque quando você está numa situação de tá tudo bem, tá todo mundo feliz, é melhor não mexer nisso, porque se mexer nisso vai dar problema. Tem um pouco disso? Não, tem um pouco do seguinte, toda vez que você tenta brigar com a imprensa, sempre aparece alguém dizendo assim para você, você tem que tomar um café com eles, você precisa almoçar com eles, você tem que convidá-lo para um jantar. É preciso uma conversa. Isso foi feito. O coitado do Zé Dirceu cansou de jantar com o Roberto Tivita. Eu conheci o Roberto Tivita na casa do Zé Dirceu. Sabe, o Roberto Marinho vivia, o João Roberto Marinho vivia conversando com o Palocci, conversando com o Guido Mântica, conversando com o Zé Dirceu, conversava comigo, conversava com a Dilma.
Nunca resolveu. Uma vez tem um episódio fantástico na eleição de 2006, eu era candidato à reeleição, e nós chamamos o João Roberto Marinho para conversar o papel do Globo na campanha. Eu era presidente, sabe, e eu comecei a notar que candidato que tinha 2% na pesquisa tinha mais tempo no jornal do que eu, mais espaço. Aí chamamos o João Roberto Marinho para conversar, nós tínhamos como chama, observatório da imprensa, e a gente mostrava o Globo, a Folha, o Estadão, a revista. Era um absurdo. A Luísa Helena tinha o dobro de tempo que eu tinha no jornal o Globo. E aí nós chamamos o João Roberto Marinho para uma conversa, o que estava acontecendo. Ele falou, não, todo mundo é igual, nós tratamos igual, não sei das quantas e tal. Aí a Dilma falou, mas se vocês contratam igual, por que no editorial vocês dão um tratamento diferenciado pro Lula? Não, o editorial sei o que eu faço. Aí a Dilma pegou o editorial e falou, esse aqui foi você que fez? O editorial metendo o cacete em mim. Ele falou, não, eu não vi. Se você não viu, como é que você fez? Como é que você faz o editorial? Bem, então, eles só pararam de inflar a candidata quando eles perceberam que ela tirava voto do Alckmin e não de mim. Aí esvaziaram. Como fizeram com a Marina também. Então, eu também tinha uma outra coisa, Ju, que era o seguinte. Como eu dizia para o Frank Martins, Frank, eu vou derrotar todos eles. Deixa ele falar mal de mim, não precisa dar uma colher de chá para eles. Não tem almoço nem cafezinho, vou derrotar eles. Acontece, meu caro, que em 2010 eu tinha, a última pesquisa de setembro, eu tinha 87% de boi ótimo. Eu tinha 10% de regular. Somado os dois, dava 97%, que você poderia falar de aprovação. Quando é que alguém teve 87% de boi ótimo? Então eu estava também inflado de vaidade que tinha derrotado eles. E talvez não mandei para o Congresso o projeto também, porque eu falei, derrota ele, é ir para a rua. Vai para a rua conversar com o povo que a gente derrota eles. Não derrota. Eu tenho assistido mais televisão agora, porque não tenho o que fazer. Então fico vendo, sabe, missa, fico vendo um culto, fico vendo a TV aberta, ou seja, é um absurdo que a sociedade está submetida, sabe, nesse dia a dia. Então é preciso que haja uma regulação. Isso tem que fazer parte de um programa. Qualquer candidato do PT daqui para frente tem que colocar no programa dele de campanha a regulação. E não tem que ter medo. Diga uma coisa. Eu ia falar da IBC, do canal que você tentou, que não foi para frente como se previa, né? O canal de televisão. Por que não decolou? Olha, talvez a gente tenha errado muito. Deixa eu te falar, eu não sou homem de televisão. Eu tinha vontade de criar um canal de televisão que tivesse um papel, que tivesse a RAI da Itália, que tivesse a BBC de Londres, sabe? Um canal que não precisava ter uma grande audiência, mas que fosse um canal de formação de opinião para as pessoas, sabe? Que fazem acontecer as coisas no país. E nós, quando aprovamos ela, nós devemos a aprovação a uma heroína como a Tereza Cruvinel, que foi para dentro do Congresso conversar com os senadores, a Helena Chagas, ou seja, e nós conseguimos aprovar uma TV com um orçamento, na época, de 300 e poucos milhões, que era o orçamento da Bandeirantes, na época. E eu queria criar uma televisão que tivesse alcance em toda a América Latina, em toda a América do Sul, principalmente, para que a gente pudesse, sabe, ensinar português também, sabe, fazer com que a gente fosse um bloco de verdade. Mas aí nós criamos um conselho muito republicano, sabe, aí nós começamos nós mesmos a nos vigiar. Nós mesmos, não, precisa tomar cuidado nisso, tomar cuidado naquilo, precisa tomar cuidado, não pode fazer isso. Terminamos criando uma televisão que não funcionou. A ponto de nem o ministro da Comunicação dar as antenas em alguns lugares para que a TV pública funcionasse corretamente. Por isso que eu tinha vontade de voltar. Para rever e refazer coisas que eu não tinha consciência de que era preciso fazer. Sabe? Então... Agora deixa eu voltar só um pouco a uma coisa que essa TV que eu estou dando a entrevista agora, a TVT. Você sabe quando foi que nós reivindicamos esse canal de televisão? Em 1985. O ministro da Comunicações era nada mais, nada menos que Antônio Carlos Magalhães. Eu fui na reunião com o Vicentinho reivindicar. 85, 95, 2005. Isso veio sair
eu já não era nem presidente mais. Você percebe? Para nós, como é difícil as coisas, mesmo quando nós estamos no governo. Presidente, deixa eu voltar um pouco, porque não podemos passar tão rapidamente como passamos, pelas denúncias do site Intercept. Zé Trajano já fez referência a isso. Eu lhe pergunto, o senhor leu todo o material que o Intercept publicou? O senhor, por exemplo, se deu conta que uma procuradora chamada Laura Tesler diz que precisamos evitar a entrevista do Lula com Mônica Bergamo, porque vai que isso muda o resultado do segundo turno e o Haddad se elege? Eu vi. Mas era esse o pensamento deles. Não havia outra razão. Não havia outra razão. Todas as pesquisas de opinião pública mostravam, nesse período de 2015 e 2016, que qualquer eleição que tivesse no Brasil, eu seria eleito presidente no primeiro turno. Todas as pesquisas demonstravam. E se eu pudesse participar de televisão, se eu pudesse fazer comício, se eu pudesse, a chance seria muito maior. Porque nós estaríamos, todo o bloco de esquerda, certamente o PDT estaria conosco, estaria todo mundo conosco. Tá? E eles, quando começaram o processo direcionado ao Lula, o objetivo era o seguinte: olha, não dá para a gente fazer a lambança que fizemos com o golpe na Dilma, sabe, inventar a tal da pedalada para tirar o PT do governo e 2 anos depois entregar para o Lula. Não dá, é preciso tirar o Lula. Essa era uma questão. A outra questão, que para mim está muito claro, é que eles construíram um processo de mentira. Eu disse ao Moro na audiência que eu participei com ele, que a desgraça de quem conta a primeira mentira é que passa a vida inteira mentindo para poder justificar a primeira. E eles exageraram na mentira. Exageraram na mentira. Em 2014, logo que a Dilma ganhou as eleições, eu comecei a alertar o PT de que era preciso ter em conta que eles vinham para cima do PT. E para vir em cima do PT, iria em cima de quem? De quem presidiu o país e em cima de quem seria a figura pública mais importante depois da presidenta da República. E aconteceu. Aconteceu. É engraçado, porque eu recebi muitos conselhos, sabe? Que eu deveria ter saído do Brasil, que eu deveria ter por embaixada. E é engraçado porque eu estou tão consciente, do que está acontecendo no Brasil, estou tão consciente da submissão, do complexo de vira-lata dessa gente com relação aos Estados Unidos, que eu falei, não, se eu fugir, eles vão colocar que eu sou fugitivo. Então eu vou, sabe, o Moro decretou minha prisão, eu vou para a Polícia Federal. Vou lá para pertinho dele. E aos poucos as coisas vão acontecendo. Aos poucos as coisas vão acontecendo. Eu vi ontem o desespero da Globo de tentar dar ao Dallagnol mais tempo do que ele deu à artista principal da novela, a Dona do Pedaço. Ela apareceu menos que o Dallagnol tentando se explicar, tentando dizer, sabe, porque prendeu não sei quem, porque fez não sei das contas, sabe? A tentativa, porque a Globo sabe que a hora que cair, não o processo de apuração de corrupção que tem que continuar. É importante lembrar sempre, o Juca e Trajano, que todas as leis que facilitam a apuração de corrupção, todos os mecanismos legais foram criados pelo partido que eles odeiam, chamado PT. Mas, presidente, e todas essas denúncias que apareceram na matéria do Intercept, várias, né? Todas elas se indignaram muito ou dá para pensar uma ou o contexto geral é tão absurdo que não dá para pensar uma? Eu acho que está errado você utilizar a palavra denúncia. O Intercept não fez nenhuma denúncia. Ele apenas apontou, trouxe para a sociedade brasileira a verdade. Ele mostrou o que aconteceu. Eu não sei o que vem. Um dado concreto é que a imprensa brasileira não teria coragem de fazer aquilo. Você não acha estranho? Que depois da decisão do ministro Lewandowski da entrevista, a Globo nunca tenha pedido uma entrevista?
Você não acha estranho, sabe, que as grandes revistas nunca pediram uma entrevista? Você não acha estranho que o SBT, nem o programa do Ratinho que levou o Bolsonaro, nem o programa de debate da Bandeirantes, você não acha estranho que essa gente não tenha pedido? Sabe, afinal de contas, eu sou uma pessoa que ainda tem uma certa audiência no Brasil, mais do que todos os programas deles. E até quer conversar com esse pessoal. Sabe? E eu gostaria de conversar, eu gostaria de sentar na minha frente onde você está aí, sabe? O Willy Bonner, sabe? Que faz 6 anos que fala mal de mim todo dia no Jornal Nacional. O nome Lula é mais falado na boca dele do que os filhos dele. E eu só queria uma chance de poder, sabe, dizer para ele, você mentiu. Você vai pedir desculpa pro seu filho? Você vai pedir desculpa pro seu filho que você mentiu? E assim para todos eles, porque deixa eu te falar uma coisa, Sérgio. Uma coisa que eu falo, e vou falar agora em nome da minha bisneta, que tem 2 anos. Pode pegar a turma da Força Tarefa da Lava Jato. Pegar a turma que me investigou, os delegados que fizeram inquérito contra mim. Pegar o Moro e o juiz enfiar todo dentro do liquidificador, bater, quando você for experimentar o suco, não dá a honestidade do Lula. Estou falando isso olhando na cara de cada telespectador da TVT. Não dá. Pode somar todos eles. Que não dá a honestidade do Lula. E não faço isso porque eu sou melhor do que os outros, não. Faço isso porque fui educado por uma mulher chamada Dona Lindu, que nasceu e morreu analfabeta. Não sabia fazer um ó com um copo, mas sabia dizer para os seus filhos o que era certo, o que era errado. Eu às vezes conto brincando, não é orgulhoso contar isso. Eu morava na Vila Carioca, na rua Pinto de Moraes. Não sei se você conhece. E eu tinha um tio chamado tio Antônio que tinha um boteco. E a gente morava no fundo do bar. A casa era tão miserável que o banheiro que a gente utilizava, eu, minha mãe e minhas irmãs, era o banheiro que os bêbados utilizavam. Nego ia lá, vomitava, urinava fora, fazia outras coisas, e era o banheiro que a gente utilizava. A gente morava lá num quarto e cozinha, morava em 13 pessoas. E esse meu tio, naquele tempo, tinha uma coisa chamada chiclete americano, ping-pong. Famoso para quem podia chupar. Eu via a molecada colocar aquilo na boca e fazer bola, estourar a bola. Eu nunca tive chance de ter um na vida. Esse meu tio trabalhava no bar, quando ele ia no banheiro e pedia para eu tomar conta, e tinha lá a caixa de chiclete ping-pong. Eu nunca tive coragem de pegar um para não envergonhar a minha mãe. Aí eu tinha um amigo chamado Boquita, que era filho do sergipano, ele vivia na boca com um chiclete desse o dia inteiro. Quando ele ia jogar fora, ele me dava, eu lavava e ficava chupando o chiclete do cara. Você acha que um cara que se submete a isso, depois de ser eleito presidente da República, depois de virar a figura pública mais respeitada desse país no exterior, depois de ter o apreço que o povo brasileiro teve por mim, porque quando eu saí da presidência, mesmo a classe média de São Paulo, 80% eu tinha de bom e ótimo em São Paulo.